Era uma noite agitada, cheio de sons pela cidade. Festa. Esse era o dia do aniversário da cidade, e eu estava saindo de uma depois de beber um pouco. O som do motor roncava alto na rodovia. A cada curva, o mundo ao meu redor se tornava mais borrado, mais instável. Minhas mãos suavam no volante, mas eu não ligava. A adrenalina misturada ao álcool criava uma falsa sensação de controle. Então, tudo aconteceu rápido demais. Luzes intensas. Uma buzina estridente. O impacto. O caminhão veio, e antes que eu pudesse reagir, o mundo girou em um turbilhão de metal retorcido e vidro estilhaçado. A dor durou apenas um instante antes de tudo escurecer. Quando abri os olhos, tudo ao meu redor era branco. Um vazio infinito, como se eu estivesse em um daqueles quartos de ilusão onde não se distingue chão, teto ou paredes. Nenhuma sombra, nenhuma direção. Apenas eu, e o silêncio absoluto. Até que o silêncio foi quebrado. O grito ecoava por todos os lados. Virei rapidamente e vi um homem. Seu rosto, ele me parecia familiar. Mas, naquele momento, pouco importava. Cala a boca, porra! Avancei sem hesitar e lhe dei um cascudo bem no topo da cabeça. Ele se virou para mim como uma expressão de pura indignação. Por que você me bateu, seu idiota? Respondi no mesmo tom, minha paciência já no limite. Pra você parar de gritar, caralho. Foi nesse instante que nossos olhares se cruzaram e, sem dizer mais nada, percebemos um trono. Ao longe, avistamos um imponente trono vermelho com bordas douradas. Sentada nele, estava uma mulher de presença marcante, cabelos roxos, olhos negros e um vestido bege adornado por uma armadura dourada no tórax. Em suas mãos, segurava um báculo que emanava uma aura imponente. Seu olhar sério nos analisava, como se pudesse enxergar além do nosso corpo, além da nossa própria alma. Ela ergueu o queixo levemente, com uma voz firme e inquestionável, declarou: aproximem-se. Sua voz, firme, autoritária, sem margem para questionamentos. Mesmo sem entender completamente a situação, obedecemos. Sejam bem-vindos ao meu reino, me chamo Athena, disse ela, sua expressão inalterável. Como devem ter percebido, vocês estão mortos. Eu abaixo a cabeça para dizer: então quer dizer que eu morri? O pensamento ecoou dentro de mim, mas, surpreendentemente, não senti medo. Só um vazio. Bom, acho que também não tinha nada a perder. Minha mente vagou por um instante. As lembranças voltaram como fragmentos de um filme quebrado. No final ela terminou comigo por eu amar demais. Athena continuou. No entanto, conversei com meu pai e obtive permissão para conceder-lhes uma segunda chance. Vocês poderão reencarnar em um novo mundo. Mal acabou o sofrimento em um, e já vou para outro. Misericórdia! Eu resmungou passando a mão no rosto, claramente inconformado. O rapaz que estava comigo, conhecido como Victor, por outro lado, mantinha um olhar atento, absorvendo cada detalhe do que Athena dizia. Ela continuou explicando, revelando que o mundo para o qual seríamos enviados seria o de Akame ga Kill, mas com certas alterações. Antes de irem, há algo que precisam saber, acrescentou, seu tom se tornando mais firme. Vocês podem fazer pedidos para sua reencarnação, mas há limitações. Não podem escolher algo que altere diretamente o equilíbrio do mundo. E, obviamente, tornar-se um deus está fora de questão. Um silêncio pairou no ar após as palavras de Athena. Eu gelei por um tempo, mas me vi animado pelo que estava por vir. A possibilidade de reencarnação já estava clara, mas agora vinha a parte mais importante. O que escolheríamos para nossa nova vida? Sem hesitar, dei um passo à frente, aproximando-me do trono. O olhar de Athena se fixou em mim, avaliando cada movimento. Respirei fundo antes de declarar. Eu desejo a habilidade de aprimoramento físico, o poder da escuridão, e minha aparência. Quero a do Mickey, de Tokyo Revengers. Após dizer isso, recuei, dando espaço para Victor, que caminhou até o centro do salão e se pôs diante do trono. Sua expressão era séria, determinada. Eu gostaria de ter a mesma habilidade que o Eliseu, mas meu poder seria o da luz. Minha aparência, quero a do Kotomi Nishirou.
Fez uma breve pausa, refletindo, e então sorriu de canto. Ah, estava quase esquecendo. Quero também uma arma imperial gêmea para mim e para o Eliseu. Assim que terminou de falar, ele se retirou, parando ao meu lado. Athena nos observou em silêncio por alguns instantes, seus olhos avaliando nossos pedidos. Por um momento, temi que ela negasse algo, mas então, com um aceno sutil de cabeça, ela confirmou. Seus pedidos não interferem no equilíbrio do mundo, portanto, serão concedidos. No mesmo instante, uma vibração percorreu o chão sob nossos pés. Então, rachaduras começaram a se espalhar, como se o próprio espaço estivesse se partindo. E o chão se abriu de repente, e antes que pudéssemos reagir, fomos engolidos pelo vazio. O vento batia em nossos corpos enquanto caíamos em alta velocidade. E olhando para baixo, dava para ver o topo de várias árvores, uma floresta densa. O ar ao nosso redor ficou cada vez mais quente, e então, começou a queimação. Ah, que dor infernal! Meu corpo inteiro ardia, como se estivesse pegando fogo por dentro. A sensação era insuportável. Minha pele queimava, meus músculos pareciam se retorcer, meus ossos se ajustavam sozinhos. Eu sabia o que estava acontecendo. Meu corpo estava se transformando, assumindo a aparência que pedi. O impacto veio logo depois. Minha queda criou uma cratera pequena, mas impressionante, rachando o solo e levantando poeira ao redor. Por alguns segundos, fiquei deitado, tentando recuperar o fôlego enquanto a dor finalmente começava a diminuir. Fique calmo, fique relaxado, murmurei para mim mesmo, respirando fundo enquanto me levantava. Caminhei para fora da cratera, sentindo o chão sólido sob meus pés novamente. Minha mente ainda processava tudo o que havia acontecido, mas antes que pudesse refletir muito, vi Victor. Ele olha para mim com cara de deboche para dizer: bom, pelo menos a gente não precisa se beliscar para ver se é um sonho, ele disse, com ironia na voz. Olhei para ele e dei um sorriso de canto. Filho de Kenga, cara, finalmente não preciso olhar para aquela tua cara feia, hein, meu irmão? Victor franziu a testa, cruzando os braços. Tu também não pode falar muita coisa, mas enfim, para onde a gente vai? Olhei ao redor. A floresta sem nenhum ponto de referência claro. Dei de ombros. Sei lá, vamos reto. Mas antes, sussurrei. Aprimoramento físico. No mesmo instante, meu corpo reagiu. Em uma velocidade considerável, apareci alguns metros à frente. Mas eu não estava acostumado com essa velocidade. Tropecei no próprio pé e fui direto pro chão, caindo de cara na terra. Maldita Athena, isso é tudo culpa dela. Eu tô sem força nenhuma. Athena! Eu grito com um tom meio irritado. Victor, vendo aquela cena patética, começou a rir alto, sem nem se preocupar em disfarçar. Kkk, calma, Eliseu. Tu caiu de uma forma muito merda. Levantei, limpando a roupa com uma expressão de puro desgosto. Olhei para Victor, ainda rindo, e revirei os olhos. E tu tá rindo de quê, miséria? Porque tu caiu igual um jumento desengonçado, velho, kkk. Fechei a cara e cruzei os braços. Ah, se foder, mano. E para de me chamar de Eliseu. Me chama de Kageyama. Isso aí, me chama de Kageyama agora. Victor arqueou a sobrancelha. Tá bom, Kageyama, mas inclusive, como que tu já sabe usar o aprimoramento físico? Eu no outro mundo, em uma certa época, costumava haver um site que falava sobre os poderes e lá eles descreviam direitinho como que os personagens usavam. O nome do site Fandom, deve ser isso se me lembro bem. Antes que o Victor falasse alguma coisa, o rugido ensurdecedor ecoou pela floresta. Eu e Victor nos entreolhamos e, sem nem precisar falar nada, corremos em direção ao som. Ao atravessarmos a vegetação, nossos olhos se arregalaram ao ver dois dragões da terra diante de nós. Criaturas colossais, com escamas marrons como pedras e olhos amarelos brilhantes, que nos encaravam como predadores analisando suas presas. Engoli seco e olhei para minha arma. Victor fez o mesmo. O silêncio durou apenas um instante antes de eu me colocar em posição de batalha. Certo, tá na hora de testar o que a gente realmente pôde fazer.
Victor olhou sério para os dragões enquanto eu mantinha um sorriso de canto, embora soubesse que a luta seria dura. Ambos sacamos nossas espadas. Então parece que teremos nossa primeira luta nesse mundo, né? Falei assumindo uma pose de luta. Victor deu uma risada. Ele olhou para os dragões e fez o mesmo movimento. Kageyama, parece que teremos uma luta e tanto aqui, né? Ah! Victor disse, rindo, com a espada em mãos. Ele deu o primeiro movimento, sendo seguido imediatamente por mim. Por sinal, pode me chamar de Kaiser agora, ele disse com um sorriso determinado, ainda rindo. Antes que o dragão pudesse se mover, fui logo para cima de um dos monstros, apesar do cansaço que eu sentia. O primeiro golpe foi uma tentativa de cortar o peito do dragão. Mas antes que minha lâmina o tocasse, percebi que o braço dele vinha em minha direção com uma velocidade surpreendente. Eu levei um socão que me lançou contra uma árvore. Kageyama, se tá bem? Ouvi a voz dele, séria. Tentei me levantar, ofegante. Óbvio que não. Kaiser, presta atenção, os golpes dele são lentos, dá pra vencer fácil se prestar atenção, falei, ainda sentindo o impacto da pancada, mas já me colocando em guarda. Show. Obrigado pela dica, agora é o seguinte, vamos bota pra fuder nessa porra. Kaiser falou com entusiasmo enquanto se jogava pra cima de seu dragão. Eu, por outro lado, foquei no meu oponente. Precisava pensar rápido, como sempre fiz. Pensa, 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 falei, correndo ao redor do dragão, observando seus movimentos. A estratégia precisava ser rápida, mas eficaz. Finalmente, ao perceber que ele estava prestes a lançar um soco, sorri. Isso. Foi como eu pensei, o dragão se preparou para me acertar, e, em um movimento rápido, eu me desviei do soco, fazendo com que ele atingisse o chão. Aproveitei a abertura para dar um salto e tentar atingir seu peito. Mas, por falta de experiência, acabei escorregando e caindo. Merda! Gritei, batendo a cara no chão. Foi o tempo suficiente para o dragão se preparar para outro soco. Com reflexos rápidos, rolei para o lado, e o soco do monstro acertou o chão com estrondo. Saí de perto dele rastejando, com uma expressão de pânico. Ai 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 ai. Falei, fazendo uma careta enquanto me afastava. Me colocando rapidamente em posição de luta novamente, olhei para o dragão e respirei fundo. Uau, meu reflexo não tá tão ruim. Bom, pelas experiências que tive com meus amigos, especialmente com cabo de vassoura, acho que já sei manejar uma espada direito. Vamos recomeçar, disse, ofegante e já cansado. Agora, com mais concentração, corri para cima dele outra vez, decidido a não cometer o mesmo erro. O dragão veio com outro soco pesado. Eu me desviei, jogando o corpo para o lado, e continuei avançando. Com um corte preciso, acertei sua perna, fazendo o monstro soltar um rugido de dor. Ele não vai cair tão fácil assim, murmurei. Droga, eu sou muito fraco, como posso ter toda essa dificuldade? Lembro que no anime, o Tatsumi matou um desses de boa, mas, infelizmente, só vi o primeiro episódio, de resto, só sei do que me falaram. Meus pensamentos são cortados quando o dragão avança com um golpe brutal. Tento reagir. Aprimorame, antes que eu pudesse terminar a ativação, outro dragão que era para estar com o Kaiser, me acerta em cheio. O impacto me joga longe, meu corpo rola pelo chão enquanto cuspo sangue. Cada músculo meu grita em agonia, e a dor queima por dentro e por fora. Que dor, nunca imaginei que viveria isso, que sentiria essa dor na pele, ainda ofegante, levanto a cabeça. Porque aquele segundo dragão me atacou? Não era para o Kaiser estar cuidando dele. Olho para o lado e vejo o Kaiser agora se levantando e indo para cima do monstro que acabou de me acertar. Mas minha cabeça começa a zunir. Tudo tá ficando embaçado, respiro fundo e finco minha espada no chão para me apoiar. Não posso cair agora. Aprimoramento físico. A energia percorre meu corpo, e no último impulso, corro para cima do dragão. Minha lâmina dança pelo ar, cortando sua pele dura. Sangue jorra dos cortes. Com um golpe final, perfuro seu peito atravessando o coração da criatura.
O monstro solta um último rugido antes de cair morto. Eu fico ali, de pé, respirando com dificuldade. Tudo ainda está embaçado, mas olho para Kaiser. Algo me chama a atenção. A maneira como ele segura a espada. Ele tá segurando a espada toda errada, sem postura de luta nenhuma. Eu me adaptei rápido, mas esse cara parece que nunca brincou de espada com criança, ou até fez um X1 sincero com um amigo. Eu fazia isso direto, falo isso soltando um sorriso, e então continuo falando. Mas agora percebi que, numa luta de verdade, os obstáculos são muito mais difíceis. Kaiser parte para cima do dragão, tentando um golpe vertical. Mas o monstro contra-ataca com um golpe certeiro, jogando-o longe. Ele rola pelo chão até parar ao meu lado. Ele se levanta com dificuldade, sua respiração pesada. Eu olho para ele, meu corpo já pedindo para apagar, e depois volto o olhar para o dragão, que se prepara para nos atacar. Eu percebi uma coisa, a gente consegue se adaptar rápido. Não sei se você vai entender, mas, para o aprimoramento físico funcionar direito, precisamos direcionar a energia para um ponto específico do corpo. Se você conseguir isso, a gente pode derrotar ele. Kaiser respira fundo e apenas acena com a cabeça. Ele entende. Aprimoramento físico. Dessa vez, dissemos juntos. Nos lançamos para frente com velocidade, nossa energia vibrando ao redor. Minha espada emite um brilho escuro, enquanto a dele reluz com uma luz intensa. Eu sou o primeiro a atacar, cortando o dragão com um golpe diagonal para a direita. Meu corpo cede e eu caio de joelhos logo depois. Mas Kaiser já vem logo atrás, terminando o golpe com um corte diagonal para a esquerda. O dragão solta um rugido final e cai para trás, morto. O silêncio toma conta do lugar. Kaiser, ainda ofegante, sorri. Finalmente esses bichos morreram, conseguimos Kageyama. Ele então olha para o lado. Kageyama. Me vendo ali desmaiado. Kaiser, ainda muito ofegante, cai no chão frio da floresta, olhando para o céu através das frestas entre as folhas das árvores. Pequenos feixes de luz solar passam por entre os galhos, criando padrões dançantes no chão. Ele sente os músculos pesados, a respiração irregular. O corpo pede descanso. E ele apaga. Horas depois, abro os olhos devagar. O corpo ainda dói, mas pelo menos consigo me mexer. Me sento com dificuldade, sentindo cada músculo reclamar da batalha anterior. Olho ao redor e vejo Kaiser desmaiado, estirado no chão como um boneco largado. O dragão morto está ali perto, a lembrança de nossa luta ainda viva em minha mente. E isso que dá a ficar o dia inteiro no quarto só jogando videogame, fica sem infância. Dou uma risada fraca ao lembrar da forma toda desengonçada com que Kaiser tentava lutar. Algumas horas depois, Kaiser finalmente desperta. Assim que ele abre os olhos, dou um sorriso debochado. Bom dia, bela adormecida. Pensei que ia ter que arrumar um príncipe encantado para te acordar. Ele pisca algumas vezes, a expressão claramente de quem não quer ouvir piada tão cedo. Cara, vai se ferrar, tô todo dolorido. Ele se senta com dificuldade ao lado da fogueira, massageando os ombros e soltando alguns resmungos de dor. Seus olhos caem nos peixes assando no fogo. Como você consegue lutar assim, mano? Sorriu enquanto vira um dos peixes. Já fiz esgrima uma vez, também brincava direto de esgrima com cabo de vassoura com os amigos no fundamental. Minha infância foi bem da hora. Kaiser me encara com uma cara de pôquer. Aí, ele pega um peixe, dá uma mordida e mastiga por alguns segundos antes de perguntar: como tu pegou esses peixes? Dou de ombros enquanto mastigo o meu. Acordei e vi que tu tava aí dormindo. Então fui ver como tava o reflexo. Ele arqueia uma sobrancelha. E aí? Engulo um pedaço e respondo, sem muita cerimônia. Quase perdi minha espada 5 vezes, mas consegui pegar os peixes. Kaiser solta uma risada e balança a cabeça. Se você é irresponsável assim, quero nem imaginar se fosse eu. Enquanto olho para a fogueira, digo sem rodeios. Come logo e para de mimimi. Tem um vilarejo ali na frente, a gente vai pra lá. Kaiser só confirma com a cabeça, ocupado demais devorando peixe.
O silêncio começa a dominar o lugar, restando apenas o som do vento balançando as folhas e do crepitar da fogueira. Algum ferimento muito grave? Eu pergunto. Não, só alguns arranhões. Ele responde entre mastigadas. Que bom. Consegue andar? Consigo. Então vamos. Digo, pegando minha espada e começando a caminhar. Ei, me espera, cara. Kaiser reclama, pegando o último espeto da fogueira antes de dar uma corrida para me alcançar. Andamos por um tempo até chegarmos a uma estrada. À esquerda, avistamos várias casas agrupadas. Olha lá o vilarejo. Aponto. Vamos andar mais um pouco. Finalmente, pelo amor, lugar longe. Resmunga Kaiser. Revira os olhos. Cala a boca, cara. Você dormiu por 3 horas, eu acho, mas dormiu demais. Ah, se ferrar. Ele retruca, me olhando com a cara de sempre. Eu apenas lhe ignoro e sigo andando. Assim que chegamos, começamos a explorar o vilarejo. Enquanto caminhamos, avistamos Tatsumi ao longe, treinando. Dou um leve cutucão em Kaiser. Ei, mano, olha ali. Aquele não é o Tatsumi. Kaiser olha e confirma, mas ignoramos por enquanto. Ainda tínhamos bastante tempo, e nosso foco principal era encontrar um lugar para passar a noite. Lá ele. O problema surge quando percebemos algo essencial. Droga, maldita deusa dos infernos. Nem para nos dar dinheiro. Reclama Kaiser, irritado. Dou de ombros. Para de reclamar. Pelo menos estamos vivos. Larga de ser hipócrita. Você estava reclamando também. Continuamos andando até vermos uma senhora tentando carregar um peso com dificuldade. Olha lá. Kaiser comenta. Vamos ajudar. Pergunto. Não. Ele nega sem hesitar. Vamos sim. Afirmo. Ela não precisa. Ignoro e vou até a senhora. Deixa eu te ajudar, senhora. Ela agradece e me entrega o peso. Kaiser continua onde está, só observando. No caminho até a casa dela, conversamos um pouco. Descubro que ela mora com um marido e que seu filho saiu do vilarejo há muito tempo. Quando chegamos, ela nos agradece novamente e pergunta se somos visitantes. Explico que acabamos de chegar, e Kaiser acrescenta que estamos procurando um lugar para dormir. A senhora então sorri gentilmente. Já que vocês me ajudaram, que tal passarem a noite aqui em casa? Tenho um quarto sobrando. Meu marido e eu moramos sozinhos. Aceitamos sem pensar 2 vezes. Melhor que dormir ao relento. Ela nos convida a entrar e se sentar. Kaiser parece um pouco desconfiado, mas como esse é o vilarejo do Tatsumi, ele relaxa um pouco. Nos sentamos em um banco da sala, e depois de um tempo, a senhora nos leva até o 2º andar. O quarto é no final do corredor. Só tem uma cama de casal. Avisa antes de descer. Troco olhares com Kaiser, e imediatamente temos o mesmo pensamento. Nem por um caralho que eu vou dormir com um homem. Ele diz. A cama é de quem chegar primeiro. Ele declara. No momento que ele começa a correr, coloco meu pé na frente. Ele tropeça e cai no chão. Ei, seu safado. Isso não vale. Grita, irritado. Você não disse que não podia trapacear. Respondo, entrando no quarto e me sentando no chão, ainda sujo da viagem. Kaiser chega logo depois, resmungando, mas eu o ignoro novamente e me deito no chão. Ele não para de falar. Ei, cala a boca, cara. Você fala demais. Tá parecendo mulher no cio. Antes que ele possa responder, a senhora, que por enquanto vou chamar de Mei, aparece na porta. Olhem, trouxe umas roupas do meu filho para vocês tomarem um banho. Fiquem à vontade. Obrigado, senhora Mei. Agradeço, sem tirar os olhos do teto. Valeu, véia. Diz Kaiser. Dou um chute nele. Tenha respeito. Ele resmunga, e eu pego uma toalha e algumas roupas antes de ir para o banheiro. Assim que fecho a porta, tiro a camisa e encosto na parede, soltando um suspiro cansado. Olho para o meu peito e vejo um corte. Isso tá bem feio. Murmuro para mim mesmo.
Eu então limpo a ferida e entro na banheira. Quando entrei na banheira para tomar banho, a água quente escorria pelo meu corpo, trazendo um breve alívio para a dor. Depois de me lavar, encontrei uma atadura no banheiro e comecei a enfaixar meu tórax, garantindo que a ferida não fosse infectada. Enquanto apertava o curativo, olhei para o machucado e suspirei. Isso vai deixar uma bela cicatriz, murmurei, terminando de enfaixar. Vesti a blusa que a dona May havia me dado e saí do banheiro. Assim que saí, Kaiser me olhou e soltou um comentário debochado. Finalmente, a princesa terminou seu banho. 1 hora lá dentro, disse ele, passando por mim e entrando no banheiro. Me joguei na cama e coloquei a mão sobre o corte no meu peito. Ai, que dor, isso dói pra caramba, soltei um suspiro. Bom, pelo menos não tá sangrando mais. Se passa um tempinho e Kaiser saía do banheiro secando o cabelo. Que vontade de lutar mais um pouco, ele disse, andando pelo quarto. Você apanhou feio, cara, dá uma segurada aí. Respondi, rindo. Ah, não enche, Kaiser respondeu com sua cara de pôquer. Fiquei um tempo em silêncio, pensando, até que soltei a pergunta. Ei, como aqueles dragões da terra estavam ali se estamos perto desse vilarejo? Até onde eu sei, eles não aparecem por aqui, ou aparecem? Ah, sei lá. Kaiser respondeu sem muito interesse. Isso só pode ser obra da Athena, murmurei, pensativo. O silêncio pairou no quarto por alguns instantes, até que resolvi perguntar outra coisa. Aí, Kaiser, como você morreu? Ele ficou quieto por um momento, mas depois começou a contar. Eu tava saindo do colégio, dia normal, risadas, tudo de boa. Do nada, começou a cair uma chuva absurda, com trovões e relâmpagos. Mas eu, como quem não quer nada, nem liguei e continuei gastando. Ele fez uma pausa dramática antes de continuar. 2000 anos depois, e então eu apareci lá, gritando todo desesperado. Kaiser riu no final, mas quando olhou para o lado, percebeu que eu já tinha dormido. Ele já dormiu. Credo, sem se importar muito, Kaiser saiu do quarto e foi até o sofá, deitando-se ali mesmo. Caraca, o Kageyama ainda conseguiu sair com menos arranhão que eu, murmurou, lembrando dos golpes que levei na luta contra os dragões da terra. Enfim, tanto faz. Vou dormir.